Saudações! Eu peço primeiramente desculpa a todos pela não frequência do podcast, mas hoje a gente está voltando e eu estou trazendo um amigo que foi amigo de minha mãe, que faz parte do meu mundo, que sempre admirei, e agora ele está vindo para a Academia Pernambucana de Letras. Ângelo Castelo Branco, muito prazer em recebê-lo aqui para a gente bater um papinho, conversar um pouco sobre tua história, sobre os teus escritos. Vamos dar uma geral hoje e começando de cara, parabéns. E como foi essa chegada na Academia Pernambucana de Letras? Olha, isso é uma coisa que você não planeja, você não é uma instituição que você diz eu vou entrar nela. É preciso que haja a vontade dos acadêmicos, porque o conceito de Academia de Letras hoje mudou um pouco em relação ao passado. Hoje é uma casa de convivência. E isso é eu estou até pegando uma carona numa definição, num argumento levantado pelo escritor José Paulo Cavalcante Filho, que eu digo que é o triacadêmico, né? Porque ele é da Academia Pernambucana de Letras, é da Academia Brasileira de Letras e foi eleito agora membro da Academia Portuguesa de Letras. E eu conheço o Zé Paulo há muitos anos, ele e a mulher dele, Maria Letícia, que é uma grande intelectual também, autora de livros. Eu tenho vontade de um livro dele, uma biografia de Fernando Pessoa, me disseram que é maravilhosa. Essa foi traduzida para 12 idiomas, inclusive o russo. Meu Deus. É um livro que bateu recorde de venda em vários aspectos, né? Ele disse, uma vez ele deu uma entrevista sobre esse livro no programa de Jô Soares, e chegaram à conclusão de que o livro era tão bem escrito, foram 10 anos de pesquisa, ele foi 50 e tantas vezes a Lisboa só para escrever esse livro na época. E esse livro é um livro que entrou assim, mergulhou tanto na vida de Fernando Pessoa que é quase uma autobiografia. Tal a relevância, os detalhes, etc. Realmente é uma obra completa sobre o maior poeta, provavelmente, moderno da língua portuguesa. Pois é, eu me lembro que, não sei qual foi o governador, mas foi uma coisa recente, que colocou uma lei, que eu até acho que a lei não deveria ser usada para isso, mas acabou sendo, de colocar nas livrarias um espaço para o livro pernambucano. Acho que isso deveria ser iniciativa dos leitores, do dono do... Mas, salvo engano, teve alguma legislação nesse sentido. E acabou funcionando. Eu sempre vou... por exemplo, salvo engano, a livraria Imperatriz aqui do Recife tem uma seção de livros de autores pernambucanos. Isso é muito bom, porque são pessoas que estariam escondidas na multidão da livraria. Estariam lá, mas escondidas. E a gente chega naquele setor e acaba, meu Deus, olha, falando do Recife, falando do bairro de Boa Viagem, do Jiquiá, de qualquer coisa regional, de qualquer coisa pernambucana. Então, no fundo, eu acho que valeu a pena, sabe? E eu acho que o papel de uma academia de letras, como é o caso da Academia Pernambucana de Letras e o caso da Academia Brasileira de Letras, é exatamente resgatar a importância dos escritores, no caso aqui de Pernambuco, no caso da ABL do país, resgatar isso para que as novas gerações tomem conhecimento do que se passou, né? Dos autores, dos livros, da importância da obra. Por exemplo, aqui em Pernambuco é um estado riquíssimo do ponto de vista de literatura. Você tem João Cabral de Melo Neto, você tem Mauro Mota, você tem escritores importantíssimos que se projetaram nacionalmente. Gilberto Freire, né? Eu ia deixar por último, Manuel Bandeira como poeta, né? Mário Sete, jornalistas que escreveram, que deixaram obras aí importantes. Então, isso é um acervo que deve ser resgatado para que seja oferecido às jovens, às novas gerações, às escolas, à rede pública de educação, às escolas privadas, para despertar o interesse das novas gerações pelos valores culturais, políticos, sociais, até antropológicos, no caso do estudo de Gilberto Freire, né, que é um estudo fundamental para quem quer estudar a antropologia, a sociologia brasileira.
Então, eu acho que o trabalho da academia deve se desenvolver muito nesse sentido, sabe, Paulo? De tentar trazer as novas gerações para abrir as portas para que elas possam... Tem algumas instituições que eu acho que elas deviam abrir mais o coração. Por exemplo, o Instituto Geográfico de Pernambuco, a Academia Pernambucana de Letras, eu acho que sempre deveria ser feito trabalho junto ao ensino médio, sabe? De trazer um cara como você para junto desse pessoal de 17, 18 anos que está assim, conhecendo a história de Pernambuco, conhecendo a história ainda às vezes pelo professor da 7ª série e tudo. E eu vejo que quando eu fui lá no Instituto, por exemplo, eu disse, meu Deus, que trabalho maravilhoso, mas assim, tá muito restrito. O que é que se faz para poder chegar mais junto do públicozão? Vocês têm utilizado a internet? Como é que está sendo? Eu sou sócio também do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano. E, na verdade, o Instituto ele tem recebido muitas escolas, assim, mas não é ainda um trabalho, digamos assim, de grande amplitude. É preciso que haja uma maior interação, um maior interesse das próprias autoridades responsáveis pela condução das políticas de educação pública e privada também em Pernambuco, para começar a levar a meninada, a rapaziada, para dar uma olhada lá. É um museu importante. O Instituto Arqueológico, ali em frente ao Teatro do Parque, ali na Rua do Hospício, no coração do Centro Histórico do Recife, guarda relíquias importantíssimas ali em exposição aberta ao público. Quadros, móveis, utensílios, medalhas, histórias, uma biblioteca, um arquivo fantástico de genealogia. Se você é pernambucano, não importa de que família, ou se você for ao Instituto de Genealogia e conversar com os especialistas, você vai ter a história de sua família. Muita gente tem procurado, Paulo, o Instituto Arqueológico de Pernambuco em busca de mapear a origem para tirar passaporte. Sem dúvida, que está exatamente alemão, italiano. Então ali o Instituto ele tem essa característica, né? Ele é um ponto de convergência de especialistas em estudos de genealogia também. Então muita gente vai ali. Aos sábados de manhã você tem pessoas como você próprio, que já esteve lá algumas vezes conosco, né? Você tem o Reinaldo Carneiro Leão, que é um especialista em genealogia, que tem na cabeça um arquivo. É isso que eu estou dizendo, uma reunião daquela, informal, era para ser todo sábado, ser filmado e ser colocado na internet, porque são histórias assim que é incrível. Uma parte se pegou nos livros, outra parte se pegou na tradição oral de pessoas de alta cultura que contaram, e assim, cada reunião daquela é uma aula, e eu sinto falta dessa aula ser para muita gente. Acaba aquela 10 ou 15 que estão assistindo aulas boas, e a gente já pensasse nisso, Ângelo, de como é que a gente democratiza essas aulas tão boas, essas informações, num bate-papo que tem muito conteúdo, né? Seria interessante, porque o espaço é restrito, não é, Paulo? Mas se o Instituto Arqueológico dispusesse de algum espaço que pudesse receber turmas de 50, 100 alunos, você podia fazer um convênio com a rede pública de educação, e ali 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, sei lá, o Instituto... As portas estão abertas para os alunos que quiserem ir lá visitar, para os estudantes que quiserem. Mas é isso que você diz, eu acho que a gente podia ampliar um pouco mais esse trabalho, né? Abrir mais as portas para atrair, aliás, não é abrir mais as portas, é atrair mais as escolas para dentro do Instituto. E isso, projetar as ideias do Instituto na internet hoje em dia, né? Isso é um trabalho que não é só para quem estuda no Recife, é em toda a região metropolitana, né? Jaboatão, Moreno, Igaraçu, Itamaracá, Paulista, quer dizer... Isso é um centro de cultura que interessa a todos, aos currículos de toda essa rede pública, né, de ensino. Me diz uma coisa, você trabalhou muito tempo como articulista, né? Imprensa, fazendo... Me conta um pouquinho da tua história, Ângelo. Como é que foi assim, a entrada na imprensa? Tu já tem ideia de quantos artigos tu escreveu ao longo da tua vida? Já fez uma coletânea? Já condensou?
Veja bem, a minha geração, né, não sou somente eu, mas todas as pessoas que começaram a trabalhar comigo na década de 70, final da década de 60, eu comecei minha vida, a primeira redação que eu frequentei, timidamente, muito verde, muito amedrontado com tudo no meu entorno, muito assustado, que eram medalhões, jornalistas famosos que trabalhavam, você circulando no meio daquele povo, você ficava um pouco assim, puxa, não é? Começando, Caetano Veloso tem uma música, né? Pisar nesse chão devagarinho, né? Não fala, né? Tem uma frase, né? É mais ou menos o sentimento que você tem quando entra a primeira vez numa redação, pelo menos foi o meu caso. Então foi no Jornal do Comércio que eu comecei. Eu cheguei lá e Vladimir Calheiros era o editor do jornal, o editor-geral do jornal, sucedendo Esmarago de Marroquim, que é uma lenda do jornalismo pernambucano, que é uma coisa que a gente precisa, dentro desse trabalho de resgate, na área da academia, na área do instituto, a gente precisa resgatar essas figuras que foram fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento do jornalismo pernambucano. Paulo, na década de 60 e 70, esses líderes de redações, eu estou falando de Esmarago do Marroquim, de Antônio Camelo, de Eugênio Coimbra Júnior, de gente desse naipe. Eles chefiavam redações essas que geraram editores e repórteres especiais dos mais importantes jornais brasileiros. Se você fizer um levantamento de gente que saiu da redação do Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, e que foram para São Paulo, Rio de Janeiro, para o exterior, e que se tornaram grandes editores e grandes colunistas e tal, é muita gente. Então, eu entrei no jornalismo pelo Jornal do Comércio para cobrir o setor de educação e cultura. E dentro dessa atividade, um dos repórteres que eu comecei a acompanhar para aprender como fazia é o hoje desembargador Jones Figueiredo. Ele era repórter. Eu não sabia. Ele era não imaginava, não. Og Fernandes foi meu colega de redação, que hoje é do Supremo Tribunal de Justiça, do Diário de Pernambuco, muitos anos. E havia uma ligação muito forte do jornalismo com a política e com o âmbito do direito. Não foram poucos os casos em que jornalistas se transformaram em desembargadores, ou diplomatas, ou, enfim, ou escritores. Então, há muitos, e políticos, sobretudo. Muita gente. A linha que separa o jornalismo político da política mesmo, política partidária, é muito tênue. Aí você, como colunista político, como repórter político, às vezes você se empolga e termina entrando na política pela via do jornalismo. Então, era um ambiente dessa natureza que nos recebia nas redações. Ô, Ângela, e só lembrando, a primeira vez que eu entrei numa redação é muito chocante para que você que não... Imagina você chegar assim, ter tipo 100 pessoas trabalhando em mesas assim, feito essa que você está vendo, uma coisa imensa. Eu acho que foi no Jornal do Comércio que eu fui a primeira vez, vários andares, muita gente trabalhando, e hoje em dia a gente nem tem mais nem jornais assim. Que mudança, né? Porque era uma coisa, tinha que ser muito coordenada, tinha que ter matéria todo dia. Só quem viu, talvez, foi testemunho ocular disso aí, é que imagina o que é uma redação, né? A redação mudou muito, Paulo. Vamos lá. A redação dos anos 50, 60 eram máquinas de datilografia. Às 6 horas da noite, 5 horas da tarde, a partir das 5 da tarde até 8 da noite, é a hora de fechamento, todo mundo tinha que preparar suas matérias, os repórteres voltavam dos seus setores, os editores, os colunistas começavam a redigir suas colunas, etc. A redação você mal conseguia conversar com alguém, então o barulho que as máquinas faziam, as máquinas de datilografia, era um barulho ensurdecedor de máquina batendo dentro do jornal. Agora, enquanto se produziam as notícias locais, vinham as notícias internacionais que vinham pelo teletipo, que eram máquinas como se fossem impressoras. A gente pode comparar impressoras de hoje. Elas iam imprimindo notícias que vinham da
Associated Press, da UPI, da France Press, enfim, da Europa, dos Estados Unidos, aquilo às vezes vinha em língua original, vinha em francês, ou vinha em inglês, ou vinha, enfim. Aí você tinha pessoas com fone de ouvido que recebia às vezes até pelo áudio e ia traduzindo no mesmo, ao tempo em que ia recebendo, simultaneamente ia batendo em português. Matéria, redigia na fita de telex e transmitia aquela fita para a matriz do jornal, isso no caso das sucursais. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, e na Folha de São Paulo e tal, a coisa funcionava dessa maneira. Então, depois veio o fax, que também facilitou muito a vida de transmitir matéria, às vezes do interior, de outro estado. Você ia cobrir, digamos, a equipe esportiva, ia cobrir um jogo da seleção brasileira na Europa e tal, e aí mandava isso ou pelo telex, ou às vezes até ditando pelo telefone. A pessoa que recebia a informação ia datilografando. Então, hoje a tecnologia mudou radicalmente tudo isso, não é? A internet, ela eliminou várias etapas que eram rigorosamente cumpridas dentro do ritual de uma redação. Hoje você, pelo seu celular, se quiser, você manda foto e matéria para o editor e ele edita a matéria sem você precisar estar presente na redação. Engraçado, outro dia eu estava vendo numa dessas páginas de Facebook, que o Facebook agora está sendo muito dirigido a páginas, principalmente de comunidades, de história e tal. Aí eu vi uma dessas páginas que falava o seguinte, da questão da imprensa em Pernambuco, né? Não sei se foi o primeiro, mas foi um dos primeiros, foi o Diário de Pernambuco em 1825. Aí sempre, eu acho que todo estudante aqui já deve ter visto a primeira edição do Diário de Pernambuco. O Diário de Pernambuco é o jornal mais antigo em circulação da América Latina. Ele é o primeiro e o jornal É o Mercúrio do Chile é o segundo. É mesmo? O Diário de Pernambuco vai completar 200 anos. Em circulação. Aí eu estava vendo a história que Maurício Nassau ainda autorizou a trazer uma prensa, que era o seguinte: você ia pegando a letra R, aí botava o R, aí botava enfileirando, depois E, depois N, depois A, mas isso era assim a tipografia, né? Isso era assim até muito pouco tempo. Tipografia. Até muito pouco tempo. Agora é que está tudo digital. Que loucura devia ser aquilo, né? Você colocar, formatar. Eu ainda não completei o que era o mundo de uma redação de jornal. Porque quando o repórter... Em primeiro lugar, haviam setoristas que não existem mais. Você sabia que, por exemplo, os jornais de Recife tinha setorista no aeroporto, tinha setorista especializado só em hotéis, para saber se tinha chegado alguém importante para entrevistar. Tinha setorista de polícia, setorista de... enfim. O caderno Cidades, o caderno Lazer, o caderno Exatamente. Economia, o caderno Política, o caderno Esportes. Você já imaginou o caderno... Um cara ficar no aeroporto e plantar... É setorista do Porto. Tinha um repórter que ficou famoso e fez história aqui no Recife. Ele cobriu o Porto do Recife, chamava-se Eunício Campelo. Esse repórter, ele era um homem que dedicou a vida inteira dele a cobrir o movimento no Porto do Recife. E houve um episódio político que foi o sequestro de um navio português. O capitão Galvão sequestrou um navio português, um navio chamado Santa Maria. E esse navio foi sequestrado como uma revolta contra o salazarismo na época. O capitão Galvão comandou e a imprensa internacional muita gente veio para o Recife para assistir o desenlace dessa história, que o navio estava vindo para o Porto do Recife, sequestrado. Tinha passageiros, tinha tudo. Foi um fato dramático na história política entre Portugal e o Brasil. Foi uma notícia internacional que ocupou páginas diárias de muitos jornais importantes no mundo inteiro, esse sequestro. E o sonho dourado dos repórteres era
entrar no navio, né, para entrevistar o capitão Galvão. Eunício Campelo conhecia todo mundo no porto. Quando o navio chegou a um certo número de milhas da costa, ele entrou num pequeno barco e foi ao encontro do navio. Conseguiu entrar no navio, aderiu, dizem até, aderiu ao movimento político do líder da revolta e nomearam ele, não sei se isso é folclore ou se não, mas o fato é que capitão de longo curso, isso era um título. Sim, e ele passou a ser conhecido como Capitão Eunício Campelo, por conta dessa história que entrou no folclore. Enfim. Que ano foi isso? Isso foi em 60 e pouco, 62. 60. Talvez você que esteja nos assistindo aí, talvez, e meus parabéns. Existe agora a Biblioteca Nacional, ela escaneou com tecnologia OCR, ou seja, ela consegue ler frases. Então você procura por um artigo de Eunício, por exemplo. Eu acho que muito provavelmente, se você for na Biblioteca Nacional e colocar o nome dele, deve aparecer os artigos dele todos. Aparece, né? Seguramente o sequestro do navio Santa Maria, o capitão Galvão, vai aparecer, né? Que foi um episódio que tomou conta, que ocupou espaço na mídia internacional. Eunício o quê? Campelo. Eu mesmo vou procurar agora, que eu fiquei curioso. Eunício Campelo. Salvo engano meu, Eunício Campelo. Então, ele era setorista, repórter, cobria o porto do Recife. Hoje não tem mais nada disso. A internet encurtou as distâncias. Se houver alguma coisa no aeroporto do Recife, as pessoas sabem que em poucos segundos alguém põe na internet ou avisa, enfim. Não, havia repórter no aeroporto para saber se estava chegando gente importante ou não. Às vezes desembarcava um diplomata. Tinha até uma história muito engraçada. Ou seja, toda delegação. Muito folclore, muita lenda, né? E a gente vivia, não era um jornalismo assim que evoluía num campo assim muito romântico também. E tem muita lenda. Eu ouvi uma história, que não sei se é verdade, de um repórter que chegou um avião com um príncipe no aeroporto dos Guararapes. E o camarada descobriu que o cara era príncipe. E aí, como é que você descobriu que ele era príncipe? Ele disse, muito simples. Pousou um avião branco que não estava na previsão dos voos de carreira. Abriram a porta, botaram um tapete vermelho. Saiu de dentro um cidadão vestido de branco com uma arara enorme no ombro. Ou era doido, ou era rei. Com arara foi? Com arara no ombro. Arara, que coisa, né? Bem folclórico. Então não sei se essa história é verdade ou não é, mas se contava isso na redação como se verdade fosse. Eu acho que o único exagero deve ser a arara, mas o tapete, o avião branco, isso aí devia estar na cara que era. E o repórter foi, ou é doido ou é rei, né? Porque o cara era rei, era um príncipe aí, segundo a lenda, era um príncipe africano e tal, não sei o quê. Você já visitou a hemeroteca da Biblioteca Nacional, não? Não, ainda Olha, não. muito interessante. Aí, tem até razões para isso, porque meu terceiro avô, ele lutou pela independência da Bahia, lá no século XIX, e o irmão dele, que seria meu terceiro tio-avô, chamava-se Antônio, era muito amigo de José Bonifácio de Andrada, que era o patriarca da independência. E eles eram tão amigos que eles lutavam juntos e tal, e houve um momento em que eles foram exilados. José Bonifácio de Andrada e Antônio Drummond foram exilados em Paris. Depois a política mudou e eles voltaram, enfim. Mas tudo isso está registrado em livros na Biblioteca Nacional. Eu recebi outro dia uma cópia de um primo chamado Paulo Neves Batista, que é um médico. Ele é um pesquisador de genealogia, ele se interessa muito por esses assuntos de família e tal. E outro dia ele me mandou uma cópia de um livro que fala sobre a biografia de Antônio Drummond, que conta todas essas histórias. Então, eu acho que a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem tesouros, né, guardados. Tem, assim, e agora a gente vai poder pesquisar Ângelo Castelo Branco. Olha só que coisa. Não, mas ainda
Vai encontrar. Para você ter ideia, eu coloquei o nome do meu pai, encontrei aí 10 referências. Ele morreu novo, tinha 30 anos, morreu de um acidente de carro, então não tinha tantas. Mas assim, ainda encontrei que ele apareceu 10 vezes em jornais, né? Proclamas de casamento, ele oferecendo, vendendo alguma coisa, botou o nome, tal. Aí botei do meu avô, já encontrei 70 referências. Quanto mais para trás você pesquisar, você vai encontrar mais informações. Aí botei do meu terceiro avô, aí do quarto, você vai encontrando. E o interessante é que a gente vê os articulistas da época, e Gilberto Freire falava muito, olha, você conhece muito mais fazendo uma leitura nos jornais da época, e principalmente até nos classificados do que você lê nos livros de história, sabe? Os classificados, o nível de mentira, de engano, de equívoco é mínimo, é quase zero. Quando você pega um jornal de 1700, 1800 e pouco, e você vai ler os classificados no século XIX, você tem uma fotografia da realidade social da época, econômica, bastante importante, porque tudo que está ali é verdade. É escravo que se vende a tanto, é fulano de tal que fugiu não sei o quê, casa à venda não sei aonde, acidente que aconteceu e tal. Então, os classificados, é muito interessante. Às vezes você há avisos de fuga de gente. Pois é, só que hoje você pode fazer isso aí da tua casa. Sabe, eu tenho uma casa lá em Olinda, aí eu coloquei o nome Prudente de Moraes 376. Encontrei uma porrada de coisa. Aí depois procurei pelo antigo nome da rua. Esqueci agora o nome da rua. Botei o antigo nome da rua e o número da casa. Aí encontrei venda de escravo, venda de doce. Encontrei a venda da própria casa. Isso eu não pesquisei por pessoa. Procurei pelo nome e número da casa. Então você vai... Problemas de esgoto, que tava despejando um esgoto na frente e um cara tinha sido sujado. E o que a Biblioteca Nacional fez foi o seguinte, foi abrir um Google de informações de 200 anos, no caso do Diário de Pernambuco, tá tudo à disposição. Aí tu bota o nome do teu quarto avô, aparece o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. A história que tua avó te contava, mas contava pela metade ou então inflada. Tu vai ver o que foi que aconteceu. A realidade, o repórter falando. É muito interessante a gente fazer pesquisa, sabe? Sem dúvida. É muito interessante. Você descobrir a história real, né? O que foi que de fato aconteceu. Aqui no Recife tinha muita coisa. Na época que eu comecei a ser repórter do setor de educação e cultura, depois eu passei para a política. Mas, por exemplo, você tinha aqui o seminário de tropicologia, que era comandado por Gilberto Freire, da Fundação Joaquim Nabuco. Era uma maravilha. Você estudava, eram palestras e debates sobre temas regionais, sobre madeira, sobre pesca, sobre, enfim, coisas assim, agroindústria da cana-do-açúcar, escravidão, relações políticas. Então, e eles traziam conferencistas, sociólogos, muitas vezes, antropólogos e tudo, muitas vezes pessoas que vinham até para convidados de outros centros, né, do Sudeste, do Sul. Então, o seminário de tropicologia, que foi registrado em Anais, tá registrado, para quem gosta de fazer pesquisa e quiser ter acesso a informações assim importantes, né, tá lá na Fundação Joaquim Nabuco. O Gilberto morreu e alguns outros presidentes da Fundagem tentaram reabilitar, vamos dizer assim, o seminário de tropicologia, mas não é uma coisa, não foi como havia antes, né? Esses movimentos que alguns pernambucanos fizeram, Pernambuco, houve um momento em que Pernambuco
era um ponto de referência de decisões de influência em política, de grande influência política no país. Pela década de 70, por exemplo, nós tivemos aqui o Clube de Repórteres Políticos. Agora você estava em pleno sistema militar, onde o Estado de Direito havia suprimido, havia censuras, houve um momento de censura muito forte nos jornais. E o Clube de Repórter Político, ele convidava a cada 15 dias, salvo engano meu, um grande político brasileiro para conversar com a gente, com os repórteres políticos daqui de Pernambuco. E isso gerava matérias locais e nacionais, porque na mesa, geralmente a reunião era feita no Country Club, durante um almoço, e você recebeu pessoas, e nós recebemos, eu participava desse grupo, pessoas muito importantes que mudaram a história do Brasil. Não é? Magalhães Pinto, por exemplo, foi um líder importante em Minas Gerais. Enfim, eu não fazer o elenco de pessoas, mas... A ideia era essa, né? Gente que decidia, gente que ocupava posição no contexto político importante, e era um momento muito rico, porque era um momento em que se lutava pelo resgate do Estado de Direito. Havia quase uma unanimidade, não é, para se redemocratizar o Brasil, que só veio a acontecer basicamente a partir do início da década de 80 em diante, é que começa o processo a ficar mais claro, até 88, quando vem a promulgação da Constituição. Me diz uma coisa, duas coisas que o pessoal deve estar aí em casa querendo saber. Dá para ganhar dinheiro com literatura? Porque hoje em dia a gente, né, abre o Instagram e todo mundo ensinando a você ficar rico. Inclusive eu já vi ensinando a ficar rico com literatura, sabe? É uma literatura, lógico, não é de alta cultura, é uma coisa mais... Mas, por exemplo, manual do homem de sucesso, de como conquistar... Livro de autoajuda, né? Olha... Autoajuda vende muito. Agora, nós vivemos num país, Paulo, que não é muito... eu não tenho isso na cabeça, mas o nível, o ranking de leitores proporcional à população no Brasil é muito baixo. Pequeno, né? Muito pequeno. Buenos Aires, por exemplo, tem um nível tem uma venda de livros e uma procura de livros muito mais elevada. A Argentina, notadamente, naquela região de Buenos Aires, né? As pessoas leem muito. No Japão, ninguém perde tempo em metrô, todo mundo está lendo. Enquanto o metrô se desloca, as pessoas vão lendo. Estão tentando fazer isso hoje em dia, inclusive com esse podcast aqui. Porque a ideia do podcast, não sei se você sabia exatamente, mas era o seguinte: o cara que não tem internet boa, ou não tem internet, ou não tem dinheiro para ficar online, aí ele estava em casa, ele baixa o episódio do podcast e ele vai ouvindo, não digamos ligado na rede, mas um arquivo de 1 hora, de 2 horas, que é o tempo que ele está no ônibus. A ideia do podcast é justamente essa. O cara que vai passar 2 horas no engarrafamento e não tem acesso a um rádio, o rádio pega bem, né? Aí ele está com o arquivinho no celular e escuta integralmente. O ideal, que eu acho uma sugestão que eu acho razoável, que possa ser posta em prática, é que os professores, as direções das escolas públicas e privadas também, devem propor aos seus alunos um programa de leitura. Como é que é isso? Vamos eleger, você vai ler, por exemplo, esse ano, o aluno se matriculou no início do ano, esse ano. Então, o professor de língua, de gramática, de língua portuguesa, não sei que nome tem, olha, vamos fazer uma programação de leitura. Esse ano a sugestão que vocês têm para ler os seguintes livros, e dá autores portugueses, brasileiros, ingleses e tal. Tentar todo ano. Tu sabe como estão fazendo para jampear isso? Que a professora passa o livro e vai valer nota. Aí o cara não lê o livro, ele vai no YouTube,
tem algum programa, ou o cara assiste o filme do, sei lá, o Cortiço, que faz um resumo do resumo. A inteligência artificial dá a você um comentário sobre o livro. Ou tem gente que faz isso, exatamente. Olha, eu vou te contar a história aqui rápido para você ouvir em 15 minutos o livro todinho, para você não tirar 0 na prova, você tira 10. E o pessoal, ao invés de ler, aí você vai em qualquer, sei lá, canal desse no YouTube, tem lá 700 mil, 800 mil visualizações, mas é de estudante jampeando para não ler o livro e poder saber a história superficialmente. Que coisa, né, Ângelo? Agora, uma coisa certa, quer dizer, o interesse pelo conhecimento é uma coisa muito pessoal. Então, se o jovem tem interesse em ser uma pessoa erudita, que tenha conhecimento, ele que deve tomar iniciativa. A sugestão é feita, cabe a ele decidir se ele quer ser uma pessoa erudita, que tenha conhecimento, que tenha informações. Ou uma pessoa rasa informação é poder, não é, Paulo? Então, então cabe a cada um tomar a sua iniciativa. Suas decisões, É verdade. Não é? Mas vamos voltando. E literatura dá dinheiro ou não, Ângelo? Olha, Paulo Coelho está milionário, né? Outro dia chegou uma mulher aqui. Paulo Coelho não está milionário, não. Paulo Coelho está bilionário. Chegou uma mulher aqui. Mora na Suíça. E não querendo se aposentar, e a aposentadoria dá 2 mil ou 3 mil reais. Isso aqui. Daqui a pouco ela soltou. É porque eu ano passado ganhei 2 milhões, porque 2 milhões. E eu olhei para ela e disse: como assim? Ela disse: não, com royalties de livro, com literatura. Eu não acreditei. Me perdoe aí se ela está assistindo, mas eu não acreditei. Aí eu disse: qual é o nome do seu livro? Aí ela deu o nome. Aí foi o seguinte: ela teve a competência, a sorte, um monte de coisa. Ela escreveu um livro que foi escolhido como um livro didático. E aí o Brasil todo estava comprando o livro dela para colocar em sala de aula. E é verdade a história, aquela mulher tá ganhando muito dinheiro, mas assim, me dá uma ideia de um escritor que não seja conhecido. O que é que se ganha hoje em dia com a leitura, os royalties? Como é que é feito o pagamento? Como é que funciona essa questão, Ângelo? Olha, isso é um ambiente meio complexo. Por exemplo, você tem editoras, as grandes editoras nacionais, onde você pode... Porque assim, você tem... Eu vou dividir aqui em 2 campos básicos de literatura. Você tem a ficção e a não ficção. Eu, por exemplo, atuo na não ficção. Eu não escrevo novelas. Nunca escrevi e provavelmente jamais escreverei. A minha área, minha formação é de repórter, portanto, eu me acostumei a escrever sobre fatos reais. E também sobre tendências políticas, etc. Não é ficção. É um mundo, é o que a gente chama de literatura de não ficção. E tem a leitura da ficção, onde você escreve Gabriela Cravo e Canela, por exemplo. Jorge Amado vendeu muito e ainda vende. Agora, as relações com os editores hoje, você quer começar a ser escritor hoje, então vamos dizer que você seja um escritor de ficção. Você escreveu um romance. Então você pega aquele texto, as editoras, normalmente, as grandes editoras, manda para o meu e-mail, uma coisa semelhante. E daí você não tem mais. Se ela se interessar pela história, ela vai dar retorno a você. E se ela não se interessar, ela nunca vai dar um retorno. Minha mãe escreveu um livro, Guaraci, a Cidade de Deus do Sol, e foi por uma questão pessoal, mas ela disse: olha, que eu só fiz gastar. A mesma venda dos livros, assim, era quase simbólica. O que ela arrecadou foi para cobrir 20% das despesas todas, né? Ficção é um campo complexo, né? O romance, a novela, enfim. Isso já é exige muito talento, muito conhecimento, muito a pessoa às vezes para escrever um livro tem que estudar bastante, né?
Sim. Você vai falar sobre um determinado tema, você tem que estudar profundamente aquele tema para você... Pois é. Eu te digo isso com certeza no coração, que eu li. Por exemplo, você veja, eu vou dar um exemplo aqui. Caetano Veloso. Sim. Todo mundo gosta de Caetano Veloso. E canta as músicas de Caetano Veloso. Caetano Veloso, ele é um estudioso profundo da língua portuguesa. Ele é um perfeccionista da língua portuguesa. Então, às vezes, as pessoas cantam a Caetano Veloso e tal, sem saber que aquilo ali, aquela música que ele fez, aquela letra, aquilo ali exige conhecimento profundo da língua portuguesa, de concordância gramatical. Chico Buarque, por exemplo, é outro exemplo. Gilberto Gil também. Gilberto Gil. Se você pode perguntar qualquer regra de português a Gilberto Gil, que ele fala. Gilberto Gil é muito relevante. Ele entrou na Academia Brasileira de Letras em função exatamente da importância da obra musical dele, do conjunto da obra musical dele. Né? Ô, Ângelo, sabe quem foi o livro que mais conseguiu entrar no Nordeste, de entender tudo? Foi de um estrangeiro, Mário Vargas Llosa, que escreveu o livro A Guerra do Fim do Mundo, sobre a Guerra de Canudos. Eu nunca imaginei que um homem... Por isso que eu tô dizendo assim, falando pra você agora, quando o cara é Nobel de literatura, imagina um jato supersônico passando assim junto em você. Salvo engano meu, ele é o único sul-americano que é Nobel, né, de literatura, Marcos Vargas Llosa. Eu nem tenho essa informação, mas acho que sim. Eu acho que ele é o único escritor sul-americano que conseguiu o prêmio Nobel. Eu posso estar cometendo aqui um equívoco, Mas assim, o cara entrou no mundo sertanejo, falou dos índios, falou dos cangaceiros, falou dos fanáticos, falou dos ciganos. Você imagina o quanto ele não leu e teve que estudar para escrever. Um livro desta grossura, 700 páginas, assim, a riqueza de detalhes. Então, Euclides da Cunha, né? Euclides da Cunha foi um grande estudioso das questões do sertão, né? Pois é. E o livro de Euclides da Cunha, infelizmente, é muito pouco conhecido entre os estudantes. E todo mundo devia ler Os Sertões, né? Porque eu já li 3 vezes e é um livro denso, né? Não é? É um livro denso. É aquela coisa, se você quer estudar economia, você tem que ler certos autores de economia clássica. Vem os clássicos e também vem os contemporâneos, não é? Mas uma pergunta pra tu, já leu Dom Casmurro quantas vezes? Não me lembro, não. Eu gosto muito de literatura portuguesa também. Uhum. Por exemplo, O Crime do Padre Amaro, eu acho uma coisa maravilhosa. Ainda tá nos planos. É uma coisa maravilhosa. Tá nos planos. Agora, o nosso patrono da Academia Brasileira de Letras, o Machado de Assis. Machado de Assis é genial, né? Genial. Ele é genial. Por exemplo, o nome daquele livro é o... Dom Casmurro? Não. É o que ele começa a aprender as pessoas no O Alienista. O Alienista é genial, né? É genial. Eu tô te falando de Dom Casmurro porque agora, assim... você veja, um cara que viveu no século XIX. Sim. No início, né? Aprendeu francês com uma pessoa amiga da família, que ele era adotado por alguém, tinha uma tia, uma pessoa que gostava, ele aprendeu francês. E tinha uma visão moderna. Você pega a literatura de Machado, de Assis, você está lendo... É um gênio da humanidade intertemporal. Parece que foi escrito ontem. Uma coisa foi escrita há 80 anos, 100 anos, sei lá o quê. Né? Mais de 100, o Dom Casmurro eu acho que ainda foi no século XIX, 1800 e tanto. E o que me impressionou da primeira para a segunda leitura foi o seguinte: a primeira leitura eu fiz, era adolescente, foi a professora que mandou, e eu me identifiquei demais com a figura de Bentinho, no sentido de dizer, poxa, se apaixonou pela menininha, fez de tudo. Que a mãe ia botar o cara pra ser padre, aí não foi padre, fez de tudo pra não ser padre, pra casar com aquela menina, e aí daqui a pouco foi traído. E eu, caramba, que história triste e tal. Quando eu li 2 anos atrás, agora... Você já muda, né? O conceito, olha,
o livro era o mesmo, e o cara que eu mais admirei no livro todinho foi José Dias, que era um agregado de Bentinho, que era... Aquela menina quer dar o golpe, ela quer pegar um desavisado, ela quer não sei o quê. E eu hoje só conseguiria enxergar com o mundo de José Dias, porque assim, na narrativa, pelo ponto de vista de José Dias, era uma menina que tava louca para pegar qualquer homem que tivesse mais dinheiro, não sei o quê. Só que naquele momento, sei lá, quando eu era adolescente, eu só conseguia enxergar só do ponto de vista de Bentinho. Aí, tu já tivesse essa sensação de ver o livro sobre... Leia, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Você vê, é uma maravilha aquele livro, né? Então, e tem livros que você lê e a sua interpretação daquela história, os valores que você recolhe daquela leitura, eles mudam com o tempo, né? Você vai reler, você já encontra uma nova... Isso acontece. Bem interessante, né? Isso acontece. Interessante. E você... Até os clássicos mesmo, né? Se você começar a ler até os clássicos, tipo, sei lá, Shakespeare, por exemplo, é uma maravilha, a base. Tem muita coisa de... Eu digo, eu não sou expert em Shakespeare, longe de ser, mas tem muita coisa escrita ali que tem muito fundamento psicanalítico, né? Não é? Pois é, eu li Otelo. Eu, por exemplo, o Sermão da Montanha, eu acho que o segredo da vida boa, saudável, feliz, eu ouso dizer, que me perdoem os médicos, psiquiátricos e psicólogos, que eu não entendo nada de psicologia nem de psiquiatria, mas eu acho que a base da psicanálise está dentro do Sermão da Montanha. Gandhi já falou isso. Olha, se tivesse que escolher um único texto espiritual, o Sermão da Montanha bastava. O Sermão da Montanha está tudo ali. Se você quiser ser feliz, em paz, ter paz com você mesmo e com os outros, a lição está ali. Você lê o Sermão da Montanha. Pois é, dito por Gandhi, que era de uma outra religião hinduísta, né? Cultura, né? Ele disse, se tiver que sobrar um texto, o Sermão da Montanha, ele assim, daria a paz que todo mundo busca. Tá tudo lá no Sermão da Montanha. Tá tudo ali. Interessante. Não é? Quem é teu autor preferido? Eu não sei dizer, não. Mas deve ter alguns, né? Tenho autores preferidos. Que assim, como eu vivi muito na área política, fui repórter político, colunista político, etc., eu sempre me interessei muito em ler sobre política. Então eu li muito sobre os autores, digamos assim. Geografia da Fome, por exemplo. Sim, já li, José de Castro. José de Castro, eu acho que é um dos autores que eu tenho uma especial predileção por ele. Não é? Carlos Castelo Branco, que foi... Teu pai? Não, era amigo. Foi colunista político do Jornal do Brasil, considerado talvez o mais importante da história recente do país. Eu li todos os livros dele. O próprio Gilberto Freire, né? Se você quiser, João Cabral de Melo Neto. É isso que eu ia falar. Meu Deus, olha, quem passar pela vida e não conhecer Morte e Vida Severina, Morte e Vida Severina tá num nível de filosofia tão forte que uma vez uma amiga, uma conhecida disse, olha, eu tô num momento difícil, eu não posso falar essa palavra aqui, senão pode ter problemas no vídeo, mas ela estava com problemas pensando em viver ou não viver, e tomara que o algoritmo não pegue. Eu disse, bom, se eu não tenho nada para te dizer, mas Morte e Vida Severina tem, porque é uma história profunda de um cara que se viu tão desesperançoso que viu a morte como a última saída. E João Cabral diz o seguinte, quem deu razão dele viver não foi João Cabral, foi a própria vida explicando, a existência explicando para esse homem o sentido da vida. É muito forte João Cabral, muito forte. Não é? Porque ele mostra o conflito humano, né? Quer dizer, porque assim,
Às vezes, quando eu acredito, penso que às vezes a pessoa começa a ficar muito erudita e ela começa a ter uma visão do mundo um pouco mais elevada. E ela começa a entender, a perceber a crueldade que é a relação da economia com a criatura humana, dos próprios valores sociais, dos hábitos, dos costumes, como muitas vezes um processo gera tanta crueldade com a criatura humana. Então você vê o camarada às vezes num jatinho particular, com toda a mordomia, tomando champanhe francês, etc, etc. E outro camarada aqui no sinal de trânsito com uma placa dizendo: estou com fome, né? Uhum. São esses contrastes da humanidade que, às vezes, quando o escritor começa a escrever sobre política, sobre economia, sociologia, etc, etc, então ele começa a se aprofundar e ele começa, talvez, a ter uma percepção mais... um juízo mais crítico da humanidade. Então eu acho que João Cabral de Melo Neto, quando ele diz essa é a parte que te cabe no teu latifúndio. Exatamente. Né? É a parte que te cabe nesse latifúndio. Ele falava até seria o MST. O cara quer roubar a tua terra, aí os mineiros chegavam e diziam assim: ó, o que cabe pra tu é essa cova que eu vou te enterrar, maldito. Né? É claro que o mundo não precisa resolver as questões entrando em conflito, provocando conflito e aguçando esses conflitos. Agora, eles existem e é preciso que sejam resolvidos de uma forma correta, não é? Porque se você pega, por exemplo, a questão da injustiça no campo e você promove conflito entre proprietários de terra e camponeses, vamos chamar, você não está resolvendo nada, você está apenas estabelecendo mais um novo conflito que vai ter problemas, que pode gerar tragédias, que pode gerar sofrimento, que pode gerar dor. Então, o Brasil é um país muito grande, temos muitos problemas sociais, mas precisamos de ter planos estratégicos para resolver as nossas questões. Elas existem, elas são graves, elas são letais. Às vezes, elas precisam ser resolvidas com inteligência, com serenidade, com honestidade, sobretudo, que é o que está faltando no Brasil, sabe, Paulo? O Brasil tem, infelizmente, o mundo da vida pública no Brasil, ele é muito acidentado por corrupções, por desvios de conduta, por desinteresse pela coisa pública. Muita gente vai até ali para fazer política, para defender seus interesses pessoais ou restritos a grupos. E o Brasil, ele está em aberto, ele precisa de questão de inaugurar políticas estratégicas que sejam não políticas de governo, mas políticas aliás, que não sejam políticas de governo, sejam políticas de Estado, não é? Você tem, por exemplo, exemplos pontuais de experiências que se transformaram em política de Estado e não de governo, que deram certo. Vou dar um exemplo aqui, bem perto da gente, que você deve ter ido até lá hoje: SWAP. Sim. SWAP foi um projeto que começou lá atrás, nos primeiros estudos, quando era Dom Helder Câmara, lá no Rio de Janeiro, arcebispo. E veio o padre José Lebré, que era um dominicano que veio para o Brasil para fazer estudos sociais, teve uma influência muito grande na USP. Bom, não foi só ele, mas enfim, o padre José Lebré, ele fez seminários, ele foi convidado, ele fez palestras importantes, ele defendia a economia, eu vou chamar de economia humanista, que me parece que é a expressão que eles utilizam, é desenvolvimento humanista, uma coisa desse tipo. Que eles preconizavam muito a industrialização como uma ferramenta importante para tirar o povo da miséria, da pobreza.
paralelamente a isso, outras providências de educação, capacitação, etc, etc. Mas, então, quando o padre Lebré esteve aqui em Pernambuco, ele vislumbrou com os estudos e em conferências, em palestras. Era até o reitor, salvo engano meu, o reitor na época era Joaquim Amazonas, reitor da Universidade do Recife. Não havia Universidade Federal, era a Universidade do Recife. E fizeram seminários aqui, onde ficou mais ou menos apontado que a solução para Recife era o porto mais para o sul, porque aqui já o porto que existe aqui no Marco Zero, no Recife, no bairro do Recife, não iria suportar com o tempo o movimento intenso de navios de carga, etc., como acontece hoje, né, nos grandes cargueiros, não sei quantas 1000 toneladas e tal, que vêm em containers, etc. Isso tudo foi visualizado, vislumbrado lá atrás, em 1950. Então, quando foi em 1970, o então governador Heraldo Gueiros, influenciado por um grupo que assessorava ele, onde eu quero destacar a figura de uma pessoa chamada Anchieta Moreira Elcias. Anchieta Elcias. Ele era jornalista na época, trabalhava no Jornal do Comércio. E Anchieta, ele teve uma participação importante na condução desse processo. Heraldo Gueiros, então, deu início ao Porto de Suape. Atirou sacudiu, digamos assim, a primeira pedra, inaugurou lá um marco e tal, projeto estratégico, não sei o que tudo isso demora. Sim. Aí quando Heraldo Gueiros terminou o mandato dele, em 74, entra Moura, em 75, José Francisco de Moura Cavalcante, que tocou de novo, continuou tocando. Aí o projeto já começou a ter investimentos do governo federal. Aí Anchieta Elcias era secretário de Indústria e Comércio nessa época, estreitou mais as relações, aí vieram investidores estrangeiros, começou a despertar o interesse e foi vendendo Suape como uma alternativa econômica para Pernambuco importante. Depois de Moura veio Marco Maciel, que também continuou o projeto. Depois de Marco Maciel veio quem, meu Deus, acho que foi Roberto Magalhães, que também... Miguel Arraes, que disseram que nunca passava nem na porta porque odiava o projeto, dizem, né? Mas ele pode ter dado um freio. Tirou o pé do acelerador. Mas também não prejudicou. Ele não inviabilizou, até porque ele teve 2 mandatos depois, não é? Enfim, então Suape hoje agrega no entorno do porto mais de uma centena de indústrias. Você já imaginou se não tivesse sido Suape, implementado Suape? Pernambuco hoje estaria como? Pois é, e eu estava vindo com um assessor no carro, e aí eu comentei justamente isso. Eu disse, meu Deus, veja, está tendo engarrafamento voltando para o Recife, mas porque o normal é o seguinte, às 18 horas, se você sair do Recife, aí tem engarrafamento indo em direção a Gravatá, a Vitória de Santo Antão, etc. Então as pessoas de outros locais vêm trabalhar no Recife e voltam para o interior. E Suape é o contrário. As pessoas moram em Recife, vão trabalhar para Suape e voltam. Aliás, o Recife tem um problema de malha viária, né? Importante. Por exemplo, aquele engarrafamento que você vê na BR-101, das pessoas que voltam de Suape do trabalho, aquilo ali está faltando um viaduto há 40 anos que ninguém constrói. Eu digo, é o viaduto da Vitarella, porque tem uma indústria chamada Vitarella. Eu até um dia, conversando com os amigos, minha gente, por que é que vocês, políticos, não procuram a alta direção, os grandes investidores, não pedem a Vitarella para dar de presente ao Recife um viaduto, que podia se chamar até viaduto com o nome da própria empresa? Porque desafogaria, aquilo ali está previsto um viaduto ali, só que não construíram. A malha viária de Pernambuco, há um arco metropolitano norte que você vê, porque Suape, ele gerou vários distritos industriais. Você tem, por exemplo, o polo automobilístico de Goiânia no norte, que tem também um polo industrial ali perto de Igaraçu, não sei se você já... Conheço, cervejarias... Um polo importantíssimo que se desenvolveu ali por conta
De Suape, porque é através de Suape que eles exportam os produtos deles. E dizem que tem um porto para ser feito ali também, né? Em Atapuz, né? Mas não precisa. A solução já está apontada no projeto, que é o Arco Metropolitano Norte, que é uma rodovia que vem de Igaraçu por dentro, ali pela usina São José. Aí você entra, você vai sair em Aldeia. Em Aldeia você vai direto São Lourenço, vai sair em Suape. É um projeto muito inteligente, até porque a parte que aqui passa em Aldeia, que os ambientalistas reagem muito, mas já existe uma estrada lá, já existe. Eu outro dia estava conversando com uma pessoa, um consultor que é especializado nesse assunto, e ele me mostrou, já existe, a estrada está pronta. E a estrada que vai ser feita para completar esses 50, 60 quilômetros, que aí você desviaria e criaria uma rodovia praticamente exclusiva para todo o polo industrial do norte, direto para Suape, ida e vinda. Pois é, tem umas coisas que são absurdas. Desengarrafava toda a BR-101. Pelo menos, quer dizer, não é que desengarrafasse toda a BR-101, mas aliviava muito o trânsito. A Ferrogrão lá no Mato Grosso para Goiás. Já existe a estrada, querem construir do lado, paralelamente à linha do trem, e os ambientalistas não deixam. Assim, não é uma abertura nova, é construir ao lado da rodovia. Então, assim, a gente tem um conjunto de ineficiências que é brutal. Tem esses conflitos, né, ambientais. É brutal, porque você vai tirar gás carbônico, vai viabilizar o transporte de trem, tudo, e é feita aldeia. A estrada já existe, aí existem hoje essas soluções para inclusive o Arco Metropolitano Norte, segundo esse consultor me explicou, ele vai disciplinar, porque ele vai evitar que ocorram desvios de conduta, assim, tipo de invasões, etc. Depredações da Mata Atlântica, que tem uma reserva importante de Mata Atlântica ali naquela altura, né? Então, a rodovia, ela delimitaria tudo isso e protegeria, inclusive, o meio ambiente. Como o programa já está... Segundo o projeto estratégico. Está acabando, me diga uma coisa, quais são seus planos na Academia Pernambucana de Letras? Eu tive um contraparente que foi Sil Galindo, você chegou a conhecer? Sim. Sil Galindo. E aí, é tão bom a gente dizer, rapaz, a gente é amigo de um imortal. Boa figura humana. Não, né? É um imortal. Não é isso, imortal. Não. Estou longe disso, nada a ver. Eu sou um operário. Mas qual é a ideia para... Bom, inicialmente, como eu venho de redação de jornal, eu acho que eu devo me esforçar para resgatar a memória dos grandes jornalistas de Pernambuco. Tentar fazer pesquisas, editar publicações, estimular sobre figuras que foram consideradas importantes no jornalismo pernambucano, os antigos jornalistas. E aí, você vê Antônio Camelo, do Diário de Pernambuco, Vladimir Calheiros, Esmarago do Marroquim, Eugênio Coimbra Júnior, que esse povo todo já partiu, mas você tem os familiares, você tem amigos que ainda estão aqui. Eu acho que a gente tem que tentar fazer uma espécie de um museu da imagem do som. Pois é, você devia fazer um podcast com esse pessoal, rapaz. Contando a história desse povo todo. Não é? Assim, mas bem documentado, com fotos, entende? Uma coisa assim bem estruturada. Então, a minha ideia é aprofundar esse tipo de trabalho. Outro dia, Jonas Dias da Silva me mostrou, eu vi, você fez um vídeo lá em Igaraçu, na igreja de Cosme Damião, que é a mais antiga, que ainda está em funcionamento. Pernambuco é assim, né? O mais antigo e tal. Mas você fez uma... A diferença é pouca, né? Nós temos igrejas da mesma geração das mais antigas, que a mais antiga parece estar lá pelo São Vicente. Tem na Bahia, Cananéia. Né? Mas a Igaraçu não fica muito atrás. Mas tu fizesse um documentário com drone, não foi? Foi o seguinte, André Regis, quando foi vereador, ele fez um trabalho aqui chamado Raio-X das Escolas. O que é isso? Ele fez uma pesquisa durante 7 anos. Ele fez pesquisa diária
de segunda a sexta, tinha uma equipe só para isso. A equipe do gabinete dele, todas eram pessoas capacitadas. Não tinha nada de penduricalho, negócio de política, não era nada disso. Tinha um objetivo, que era fazer um diagnóstico profundo do ensino público, do ensino da rede pública do Recife. Isso chamava-se Raio-X das Escolas. Está disponibilizado isso numa plataforma com esse nome. O resultado, não vamos falar sobre isso aqui agora porque é muito tempo, mas é dramático. As crianças estão entrando na escola pública e saindo sem saber ler nem escrever. O que significa dizer que elas estão condenadas ao subemprego, etc. Porque isso é uma fase da vida em que não dá marcha ré. Se você pega uma criança de 5, 6 anos até 11, 12 anos, se você não introduzi-la, não incorporar ela dentro a um processo de aprendizado bom, não dá para dar mais marcha ré. Ela entra na adolescência, ela vai para a idade da juventude e começa a se tornar moças e rapazes e fica complicado. Não dá para. Então, o raio-x das escolas, ele detectou problemas gravíssimos na rede pública de ensino. Espero que estejam sendo corrigidos, que muita coisa está sendo feita. Né? Os professores se esforçam muito. Até outro dia estava conversando com um professor e uma professora e ela estava me dizendo, nós estávamos conversando sobre esse trabalho e ela estava dizendo, olha, mas é difícil você, por exemplo, você pega uma criança de família abastada, ela está sendo alfabetizada em inglês e português, né? Não é isso? Você não consegue alfabetizar a criança em português pobre porque ela chega na escola faminta, doente. Ela vem de um casebre, às vezes vem de uma família humilde, carente, todos com insegurança alimentar, esse tipo de coisa. Então é diferente você pegar uma criança bem nutrida e uma criança que vem de uma. Então a capacidade de aprendizado oscila, né? Então, o diagnóstico que André Regis fez é um diagnóstico importante. Mas eu estou dizendo isso porque você me fez uma pergunta. Quais eram os seus planos na Academia Pernambucana de Letras? Qual é a ideia? E essa ideia eu vou lhe dar. É trazer a academia mais para junto das escolas. Isso para mim, eu acho que seria a realização de um grande sonho, de dizer assim, olha, vamos pegar esse pessoal que sabe das coisas, esse pessoal que às vezes não tem esse elo de ligação, são pessoas que não podem ir à academia. Como é que dá para fazer a academia chegar nas escolas, né? Nós estamos falando sobre Igaraçu. Sim. A gente vai ter, isso é importante que se faça. E você tem, por exemplo, pessoas que têm uma abertura muito grande para fazer isso na academia. Eu vou citar, por exemplo, Margarida Cantarelli, Letícia Cavalcante, o próprio Lorival Holanda, porque é professor de francês, é uma pessoa muito... Outra Margarida, além de ser uma grande jurista, também é do Instituto... também é do Instituto Arqueológico. Arqueológico, né? Engraçado, então, como as pessoas acabam indo para as mesmas instituições, né? Então, por que o link de André Regis, do Raio-X da Educação? Porque nesse trabalho ele reuniu uma equipe e dentro dessa equipe veio uma pessoa que é um jovem que começou a estudar cinema e passou a fazer os documentários, né, desse trabalho do Raio-X das escolas, a parte de imagem, etc. Ele foi crescendo do ponto de vista profissional. Muito jovem, mas muito interessado. Então, eu faço uma parceria com ele e a gente resolveu fazer um canal no YouTube chamado Na Pegada da História. Chama-se Woody Allen, o nome dele. Ele tem até nome de diretor de cinema, né? Woody Allen, né? O Woody Allen é o Woody Allen. Você nasceu para ser cinemaker, porque você tem o nome do cara. Né? Então, nós fizemos uma relação de pontos históricos que a gente resolveu fazer mini documentários. Então fizemos Itamaracá, fizemos Igaraçu, fizemos a Rua do Imperador. Como é o nome do canal? Aí, Na Pegada da História. Na Pegada da História, tá no YouTube, né? Tá. Engraçado é que depois disso apareceu Nas Pegadas da História, botaram no plural. Foi mesmo, foi.
Que legal. Mas o nosso é no singular, na pegada da história. Aí tem o vídeo sobre Igaraçu. Esse vídeo eu vi, ficou muito bom sobre a igreja, feito com drone. É porque você sabe que pouquíssimos pernambucanos sabem que o seminário lá de Igaraçu, o convento de Igaraçu, tem uma das pinacotecas mais importantes da América Latina. Não, também não, eu não sabia não. Não sabia não. São quadros, são painéis praticamente. É um tesouro da pintura da época colonial. Aqui está em Igaraçu. Poucas pessoas sabem disso. Eu tentei, nesse vídeo que nós fizemos sobre Igaraçu, a gente dá um destaquezinho para essa. E falando em Igaraçu, outro dia eu estava lendo um texto muito bom. Olha, Germano Coelho, que foi lá de Prefeito de Olinda. Foi meu professor de macroeconomia. Meu Deus, sabe, se a gente tivesse mais homens inteligentes como aquele, ele escreveu. Olha, Paulo Maciel foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um dos homens mais brilhantes que já passou por esse país. Paulo Maciel. Esse precisa ter a memória dele resgatada. Esse homem, ele era brilhante. Ele entendia de matemática, de física, de química, de sociologia, de literatura. Ele era simplesmente brilhante. Um jato supersônico, né? Esses caras que a gente, caramba, a gente fica se sentindo até... Então, quando a gente começa a falar de Pernambuco, de pessoas que precisam ser resgatadas para a história de Pernambuco, eu apontaria Paulo Maciel como um dos... E já falando também em Igaraçu, só para não perder, eu fiquei besta, eu não sabia dessa história, mas assim, em Igaraçu existe uma feitoria ali na frente dos o Forte Tamaracá, né, o Forte Orange. Era uma gerência portuguesa, e quando o Duarte Coelho chegou em 1535, ele foi com as caravelas pelo Rio Santa Cruz, até onde o Rio Santa Cruz aguentava ter barco, porque depois não encalhava. Aí ele foi passando a caravela, na hora que não era mais navegável, aí ele fundou a cidade de Igaraçu. Que interessante. Tu sabia dessa história? Não sabia. Ele pegou o canal de Santa Cruz, foi navegando com caravela, e ele queria inaugurar o mais dentro do continente possível. Né? Aí foi até que não conseguia mais, aí fundou Igaraçu, que é mais antiga do que Olinda. Igaraçu é a primeira povoada de Pernambuco. 1530. Foi o primeiro povoado e foi dali que saiu a primeira partida de cana-de-açúcar, de açúcar de Pernambuco, saiu dali. Dizem não, eu já vi um livro. Eu tô querendo lembrar quem é o autor, não vou lembrar quem é o autor não, mas é muito interessante. Ele inclusive atribuindo o nome de Pernambuco não a Paranampuca, que é essa pedra furada, mas assim aquele canal de Santa Cruz. A explicação dele nos mapas, nos atlas de Vigbons, nos antigos, era Fernambuco. Fernambuco. Fer de Fernando, Buc de boca. Então assim, boca do rio, a boca ali era a boca de Fernando, e Fernando era Fernando Noronha, que teve a ilha de Fernando Noronha, mas também explorou pau-brasil ali na saída do canal de Santa Cruz. Interessante. Aí ele disse, olha, Pernambuco era a boca do rio do lugar explorado por Fernando Noronha. Fernando Noronha aqui em águas continentais. Que coisa interessante, né, Ângelo? O pessoal vai... E um livro bem documentado, o cara querendo prevalecer a tese dele. E eu disse, poxa, como tem material para ser estudado, né? Pernambuco tem muita gente importante que já se foi, mas que deixou uma obra que precisa ser resgatada. Eu não diria resgatada, que precisa ser massificada, precisa mostrar isso às novas gerações, precisa despertar o interesse das novas gerações para esses autores que já se foram. E a gente tem um movimento intelectual muito ativo em Pernambuco, né? Você sabia, por exemplo, Zé Paulo Cavalcante Filho, ele escreveu aquela biografia de Fernando Pessoa, que bateu o recorde de venda, já foi traduzido para 12 ou 14 idiomas.
E ele agora recentemente foi eleito para a Academia Portuguesa de Letras. É o primeiro interessante, né? O primeiro pernambucano, não sei se brasileiro, mas pernambucano seguramente, eleito. E até eleito. Eu não sabia nem que era possível isso. E foi eleito por aclamação. Tá vendo? Que engraçado, talvez. E você veja, ele tem uma obra importante. Zé Paulo tem coisas muito interessantes. Zé Paulo, ele é um jurista. Fundamentalmente, ele é um jurista. Mas ele é um cara que tem uma cultura... Tem uma cabeça privilegiada, tem uma cabeça, naturalmente, uma cabeça privilegiada, um cara capaz de recitar um poema aí de um autor clássico na íntegra, depois que ele leu há 20, 15, 30 anos atrás, está na cabeça gravado. Tem portanto, um cérebro privilegiado. É uma pessoa muito disciplinada e produz muito, né? Eu fico besta com esse pessoal. O professor Rubem Franca sabia. Rubem Franca sabia os Lusíadas de cor. Decorado. E eu disse, meu Deus do céu, como é que uma cabeça é capaz de não é uma coisa normal, né? Não é normal. Sabia de cor. Você podia dizer começar qualquer página do Lusíadas que o professor terminava, sabe? No início da história da televisão aqui em Pernambuco, que começou em 1960, a primeira emissora de televisão inaugurada em Pernambuco, aliás, foram as duas primeiras, foi a TV Jornal do Comércio, que era do grupo Professor de Queiroz, Jornal do Comércio, e a TV Tupi, que era do grupo dos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Então havia um programa de auditório aqui, na TV Jornal, né? Na TV Jornal do Comércio, Canal 2, na época. Não sei se ainda continua sendo esse, mas eu acho que é. Esse programa de auditório era animado por uma pessoa chamada Fernando Castelão, chamava-se Você Faz o Show, aos domingos à noite. Era muito concorrido. Depois desse programa só se falava nele no dia seguinte, porque era um top aqui de programa de auditório de televisão, foi um dos primeiros momentos da história da televisão aqui. Então tudo que se fazia tinha muita repercussão, né? Então nesse programa Você Faz o Show, o nosso professor ia responder lá sobre os Lusíadas. Ele se tornou muito conhecido naquela época, porque pediam para ele recitar, abriam a página do Lusíada, recitava dizia a primeira frase. Isso eu não sabia, não. E ele tinha que fazer ao vivo. Ele ia. Caramba. Era ao vivo, não era negócio gravado, não. Era ao vivo. Não havia programa gravado na época, não. Escreveu um livro muito bom, li um ano ou dois atrás, Monumentos do Recife. Ele listou todos os monumentos que tinha no Recife, todas as placas de homenagem. Muito bom, professor. Sabe quem é que está fazendo um conjunto de textos muito interessantes sobre o Recife? História de Recife, boates, restaurantes, enfim. É o João Alberto, do Diário de Pernambuco. É mesmo? O João está fazendo um trabalho. Eu vi um artigo dele outro dia sobre sorveterias. Sorveterias. As primeiras sorveterias, né? Teatros. Ele está fazendo um trabalho muito, muito interessante de pesquisa, que eu acho que vai dar um bom livro. Que bom. Olha, infelizmente, nosso tempo está acabando. Isso não vai impedir que a gente tenha outras conversas, porque é o tipo de papo que às vezes não dá, a gente queria ter mais. E muita gente em casa, eu tenho certeza que está gostando, mas a gente vai fazer outras vezes, né, Anjo? Fica à sua disposição. Vamos fazer outras vezes. Quando é que vai ser tua posse lá na academia? Não está marcado ainda não, ainda vou marcar. Vai ser marcado. Vai ser agendado. No dia, vou procurar saber aqui para o pessoal poder prestigiar, pelo menos mandando. Você tem Instagram, não? Tem, Ângelo Castelo Branco. Ângelo Castelo Branco. Botem aí e vão no Facebook, na pegada da história. Na pegada da história no YouTube. Do YouTube. Agora, o meu Instagram, eu não boto texto, não, eu só boto fotos. Eu gosto muito de fotografia. Então mesmo. Engraçado, Leonardo Dantas, que também foi seu contemporâneo, também apaixonado por fotografia. Meu contemporâneo e meu colega de colégio. É uma amizade de muitos anos. E de redação também. Ele também foi do. E de colégio, estudamos no Salesiano. Temos aí uma geração, uma história pretérita, né? Somos colegas desde os primeiros anos de ginásio e tal. Depois nos encontramos em redação de jornal. Somos amigos de muitas décadas. Leonardo, na minha opinião, talvez está alinhado entre os maiores especialistas em história da fase holandesa. Sim. No Brasil.
sobretudo em Pernambuco. Sim. Ele é indiscutivelmente uma autoridade nesse assunto. Já li alguns livros dele. E hoje ele é consultor também do Instituto Ricardo Brenan, né, que dá muito o universo dele nessa área de cultura, de arte e tal. Mas ele é um intelectual de muito valor. Verdade. E eu não sabia, era jornalista, né? Foi repórter do Diário de Pernambuco e do Jornal do Comércio também. Era do teu caderno? Quando você quiser reunir ele aqui, você vai ouvir muitas histórias. Ele já fez um podcast aqui. Eu vou procurar trazê-lo de novo. Aqui nós temos jornalistas cheios de histórias muito interessantes que todo mundo gostaria de ouvir. Dentro daquela geração que foi formada, que foi exercer funções estratégicas em jornais do Sul, de São Paulo, do Rio, etc., Brasília. Ivanildo Sampaio, por exemplo. Ivanildo Sampaio passou anos no Grupo Manchete, no Grupo Bloch. Eu não sabia nem que ele estava vivo. Eu via muito falar nele. Ele era o chefão do Jornal do Comércio, né? Ivanildo, um dia que você quiser ouvir histórias da Manchete, histórias de Adolfo Bloch, que foi uma grande figura do jornalismo brasileiro, né? Que fundou o grupo Bloch, que editava Fatos e Fotos, Manchete, etc. Fez história, era muito amigo do Juscelino, formou gerações de jornalistas importantes lá no Rio de Janeiro. Ivanildo é testemunho ocular da história. Muita coisa para contar. Ele trabalhou com esse povo muitos anos, é amigo de muita gente importante na área de literatura, de política e tal. Então, são pessoas que estão aqui pertinho da gente, para a gente ouvir. Para conversar, para extrair e registrar. São histórias que são boas para que as pessoas... Contar. Senão a gente não tem o elo de gerações, né? Exatamente. Gerações. Minha gente, foi um prazer estar com vocês, Ângelo. Muito obrigado por ter vindo. Já fazia um tempo que eu não estava gravando e vamos ver agora se a gente retoma a frequência dos podcasts. Um abraço e até o próximo podcast.